Bem, então vamos lá. Essa aula, ela está sendo gravada, né? Para quem não puder acompanhar agora no momento na íntegra, vamos dizer assim, pode assistir depois, eu coloco aí o link à disposição, perfeito? Bem, separamos aí 30 questões, né? Todas com o foco na Polícia Civil do Paraná, para a gente poder discutir. E como é que eu tenho feito ali? Dessas 30, né? É como a prova da Polícia Civil são 5 questões, então é como se você fosse fazer 6 provas, tá? Uhum. Então, a cada sequência de 5, a gente vai tentar ver um pouco da matéria como um todo, né? Hardware, Linux, planilha, texto e internet, tá? É o que a gente sempre tem separado aí para o tópico de cada questão, perfeito? E, claro, né, quem está no ao vivo aí pode, né, perguntar ou pelo chat ou abre o áudio, como achar melhor, tá? Como achar melhor. Eu falo, quando é uma turma muito grande, realmente, né, aí fica um pouco mais confuso, todo mundo começa a abrir o áudio. Mas uma turma pequena, dá para a gente administrar sem problema algum, tá? Ou se preferir, manda no chat, que a gente verifica de vez em quando eles têm alguma mensagem e já responde, beleza? Então vamos para a nossa primeira questão. Primeira questão. Tá lá. Primeira questãozinha, né? Como a gente vem trabalhando a sequência, a gente começa com a parte física. Com a parte física. O edital fala sobre o funcionamento do computador e descreve também a ideia de periféricos, como impressora, scanner. Mas um assunto que ele é sempre bem abordado é a parte de memórias. Esta questão aqui ela envolve basicamente memórias. Veja, a respeito de memórias, avalie as assertivas abaixo. Item 1. As memórias PROM, EPROM e EEPROM pertencem à família da memória ROM. Realmente, quando a gente estuda, a gente fala sobre RAM e ROM. São as duas principais. RAM, a de trabalho, e a ROM, a de inicialização. Em provas de área mais específica, né, um conteúdo mais aprofundado, a gente entra no mérito nas variações. Variações da RAM, DRAM, SDRAM, né? E as variações da ROM, EPROM, EEPROM. Basicamente, o que muda é a forma na qual essa memória foi gravada. Foi gravada. Mas a característica dela de manter aquela informação, a tal da BIOS, responsável pela inicialização, né? E se você desligar, não perde esse conteúdo, isso mantém, isso mantém. Essa é a característica da ROM e toda a sua família, né? Então eu diria que aqui, realmente, essas variações, né, PROM, EPROM, EEPROM, são variações da ROM, tá certíssimo, certíssimo. Deixa eu só abrir aqui, beleza. Item 1, ok. Se o item 1 tá ok, já vamos eliminando. Ó, uma coisa já é certa, a 4 tem que estar errada. Vamos dar uma olhadinha na 4, vamos pular. A memória virtual é uma técnica que permite expandir de modo definitivo a capacidade de armazenamento da memória ROM do computador. Dois erros, dois erros. O que é a memória virtual? É um empréstimo que o objetivo é aumentar a capacidade da RAM, da RAM. E esse empréstimo é para aquele momento onde a RAM está tendo dificuldade. Tanto é que terminou a tarefa, aliviou, esse empréstimo é devolvido. Esse empréstimo geralmente ele sai do disco rígido. Quem empresta é o HD ou o pendrive para auxiliar, para expandir a RAM. Então, o primeiro erro é que não expande a ROM, até porque cada computador tem a ROM que merece, né? É só para BIOS e deu, e deu. E outro erro é o modo definitivo. Não, não. É só para atender aquela demanda, aquela tarefa específica. Então, 4 tinha que estar errado. 4 tinha que estar errado. Agora, para solucionar essa, não tem que ver, ou é a 2 ou é a 3. Pelo fato de ser considerado, vamos ver a 2, como muito sensível, não sei que tipo de sensibilidade ele quer dizer aqui, a ROM não guarda os dados armazenados quando o computador é desligado.
Quando a gente falou aqui, a gente falou que justamente essa característica de manter, de ser não volátil, é característica da ROM e de toda a sua família. Então, quem não mantém, quem não guarda os dados, quando o computador desligado, é a RAM. Então, risca A2. Opa, risca aqui A2. 2 está errado. Se A2 está errado, acabou a questão. Olha lá. 3. Uma memória que pode ser alterada facilmente é a memória flash. Esse termo flash, ele persegue a gente quando a gente fala sobre memória. Por exemplo, a USB Flash Drive. O USB Flash Drive é o pendrive. Outro exemplo de memória flash é o tal do SSD, o Solid State Drive, que ele entra em substituição do disco rígido. Então tá, 2 exemplos, vou dar mais um. Cartão de memória de máquina fotográfica. 3 exemplos de memória flash. E ele fala que essa memória flash pode ser alterada facilmente. Claro, eu espeto o pendrive, eu gravo, eu salvo as informações, eu excluo as informações tranquilamente. O acesso para alteração, ele é tranquilo. A 3 está correta. Se a 3 está correta, realmente, resposta aqui, 1 e 3. 1 e 3, resposta da nossa questão número 1. Tranquilo? Fácil, né? Sim. Fácil. Características sobre memórias, aqui ao menos sem mistério. Vamos para uma questão de Linux. Linux tem sido assim aquele medo que o aluno tem. Só que o aluno vai ver que as cobranças de Linux, pensando em Federal do Paraná, nós não temos um histórico, uma bagagem. A Federal cobrou pouco sobre Linux. Então, o que a gente tem separado aqui são questões de outras bancas, abordando diretório, comando, características. E esse tipo de questão de assertiva é um tipo de questão muito comum por parte da Federal. Eu diria que é um tipo de questão que ele pode expandir a cobrança, Numa assertiva fala sobre comando, na outra assertiva fala sobre diretório, ele vai espalhando aí a cobrança. Vamos ver. 1. No Linux, o diretório home, só para lembrar que diretório é a mesma coisa que pasta. No Windows, você tem algumas pastas padrão. Meus documentos, temporário sistema, arquivos de programa. No Linux, você também tem uma série de diretórios padrão. Um dos diretórios que despenca em prova é o diretório home. Outro detalhe, observe que a forma de representar um diretório é uma barra, barra, e a barra invertida, ok? A barra do Linux é para o outro lado. Então você vai pensar, a barra do Windows é para o outro lado. A barra do Linux, ela é assim. Fica fácil quando você pensa em escrever Linux. Escrever Linux, vamos ver se eu consigo aqui. Aê! Quase, Pronto. Então você vai pensar nessa posição de barra, que é a barra que separa os diretórios do Linux. Legal. Um dos diretórios mais manjados é o diretório home, que é a casa, home é a casa do usuário comum. Então, quando Jennifer, a gente cria uma conta para Jennifer, ela vai estar barra home, barra Jennifer, barra home, barra Márcio, barra home, barra usuário tal. Toda vez que eu crio uma conta para um usuário, ele tem o seu diretório pessoal. E o diretório pessoal dele está associado ao home. Por isso que a gente brinca que o home é a casa do usuário comum. No Linux, o diretório home é o local onde está instalada a maior parte dos aplicativos e das bibliotecas do sistema, enquanto os USR são armazenados arquivos dos usuários. Então veja, arquivos de biblioteca é o /lib, ok? /lib. Home é o diretório do usuário, está errado. Se 1 está errado, risca
Risca. Vamos para o 2. Essa divisãozinha é manjada também, shell e kernel. São duas partes, são duas camadas, são duas estruturas, né, essenciais do sistema operacional Linux. Na verdade, de todo e qualquer sistema operacional. O Windows tem isso, o DOS tem isso, o macOS tem isso. Todo sistema operacional tem essa divisão, onde o kernel é voltado para interagir com a parte física, com o hardware, e o shell é voltado para interagir com o usuário. Então, são duas partes essenciais, beleza, do sistema operacional Linux, que para nós só cai Linux, sendo o primeiro, o shell, serve para interpretar os comandos do usuário, e o segundo, o kernel, para controlar dispositivos. Beleza, o kernel para interagir com a máquina, né? E o shell, tu lembra, posto shell, a concha, né? A concha está por fora, tá? A concha ela é uma camada mais externa, para justamente interagir com o usuário, ou através de comandos, ou através da interface gráfica. Gostei do 2. Se eu gostei do 2, vou riscar aqui, ó. Vou riscar aqui. Então agora, o problema é o 2 e o 3 ou o 2 e o 4. Um desses dois aqui eu tenho que matar. Vamos lá. É possível instalar em um mesmo computador desktop. Computador desktop é o computador de mesa. Tá? Aquele que tem um gabinete, monitor, tecladinho, né? Aquele, né, computador padrão. Os sistemas operacionais Windows 10 e Linux, de forma independente. Eu posso ter mais de um sistema operacional instalado na máquina? Posso. Só que o Windows e o Linux, eles não se dão. Tu vai ter que pegar o HD e vai particionar. Particionar é dividir. Pegar uma unidade física e dividir em duas ou mais unidades lógicas. E vai formatar de um jeito para o Windows e de outro jeito para o Linux. Legal. Como para nós o que interessa é Linux, o sistema que você vai formatar, que vai criar os endereços, que vai, né, trabalhar tudo, a preparar o ambiente para receber o Linux, é o chamado EST, EST2, EST3, EST4, Razer FS. Então, pensando em Linux, que é o que me interessa, eu vou formatar de uma maneira que possa receber o Linux. Posso ter os dois? Posso. Bem, matou, né? Matou. Então a resposta é B. Mas vamos ver o porquê que está errado o 4. O que está errado o 4? Na utilização do terminal de qualquer sistema operacional Linux, entenda, terminal, console, tá? É a linha de comando, é onde vai aparecer para você digitar as instruções. Como, por exemplo, o Ubuntu, que é o que me interessa, o aparecimento do caractere, o cifrão, no prompt. Ele vai aparecer usuário, que máquina ele está usando, né, o que diretório está, e aí aparece esse sinal, o cifrão, por exemplo. Esse cifrão indica que o usuário que está conectado é o superusuário. E aí? Aí cuidado, ó. Superusuário. Super. O S não lembra super? Pois é, não tem nada a ver, nada a ver. O superusuário vai aparecer o sinal do hashtag. Ok? Quando aparece o cifrão, é um usuário comum. Usuário comum. Eu, você, né? Usuário comum, cifrão. O superusuário vai aparecer o hashtag. Superusuário também chamado de root. Ok? Então, a 4 tinha que estar errada, né? Tinha que estar errada. Mas veja, a pessoa que, né, não conhece muito a fundo, ela vai tentar associar o S de super. Mesmo lá o Superman não tem um Szão, né? Pois é, super. Não, esse S é do usuário comum. Do superusuário é o hashtag. Resposta, letra B de bola.
Show? Tranquilo até aqui? Sim. Beleza. Bem, essa 3 agora, essa 3, ela é uma questão mais de resolução, de prioridade matemática. Então vamos fazer o seguinte, para a gente poder resolver junto, deixa eu ativar aqui. Cadê meu quadro branco? Aí, né? Aí fica mais fácil a gente poder resolver junto. Vamos lá. Ele fala sobre uma fórmula. Que fórmula? A1, o circunflexo é uma potência, o A1 ao quadrado, vezes o B1, vezes o B1, mais o C1, vezes o D1, dividido por 2, mais 1. Legal. Nesse caso, ele não mostra a planilha, ele apenas apresenta os valores. Ele fala que A1, B1, C1, D1 tem, respectivamente, 5, 8, 10 e 12. 5, 8, então A1 tem 5. A1 tem 5. B1, 8. C1, 10. E D1, 12. Na hora para resolver isso aqui, eu tenho que tomar cuidado e lembrar da regra da prioridade matemática, o que a gente chama de pendas. Pendas. A pendas diz para você qual é a ordem que você tem que resolver. Parentes, não temos parentes. Exponenciação, então começa aqui. 5 ao quadrado, 5 elevado à segunda potência, 25. 25 vezes 8, mais 10, 10 vezes 12, dividido por 2, mais 1. Agora eu estou com multiplicação e divisão que tem a mesma força. É o que aparecer primeiro. Da esquerda para a direita, o que aparecer primeiro. Quem que apareceu primeiro? Multiplicação. 25 vezes 8. 25 vezes 4, 100. Vezes 8, 200. 200. Mais 10 vezes 12, 120. Dividido por 2, mais 1. Vamos para a divisão agora. 200 mais 60 mais 1. Agora é fácil. Agora é tranquilo. 200 mais 60 mais 1, 261. Fechou. Vamos ver se tem essa resposta lá. Vamos lá? 261. Tá ali. Facinho. Resposta letra A. Conseguimos essa, Jennifer? Sim. Foi bem tranquilo. Foi Foi. desmiuçado, daí é mais fácil, professor. Tem que ir etapa por etapa. É mais a matemática do que a fórmula. Eu falo que aqui em planilha nós podemos ter alguns tipos de erro. A pessoa erra porque não conhece o aplicativo. Então daqui a pouco, o que é aquele circunflexo? Não sabe. A pessoa erra porque se atrapalha na matemática. Acontece. Se é 5 ao quadrado, não é 10? Não é 5 vezes 2, é 5 da potência, elevado a 2. Elevado a 2. Às vezes a pessoa erra por descuido também, por descuido. Foi dividir, foi multiplicar, se atrapalhou. Então tem 1000 chancezinha de erro. O grande problema é quando você comete o erro e tem alternativa para isso. Né? Vamos imaginar que eu me atrapalhei no cálculo ali, deu 260. Caramba, 260 não tem. Vou ter que fazer de novo. Né? O problema é quando você erra e o tipo do erro que você comete aparece. Aí danou. Resposta letra A. Ok. Vamos para a próxima. Com o LibreOffice Writer 5, é possível exportar um documento de texto para o formato PDF.
Esse recurso encontramos em qual menu? Primeira coisa, essa história do PDF eu tenho que prestar bem atenção. O Writer, o LibreOffice Writer, ele não abre PDF, não abre. Ele abre ODT, que é o formato dele, Doc, DocX, HTML, TXT, RTF, abre um monte, mas PDF ele não abre. Eu tenho um documento que eu criei no formato do Writer e eu posso mandar salvar como HTML, TXT, RTF, Doc, DocX, mas eu também não salvo como PDF. Ok? PDF você não abre, PDF você não salva. O máximo que você consegue fazer é exportar. Exportar. Tudo bem, tem também aquela possibilidade de você mandar imprimir em formato PDF. Tem. Tá? Você vai no arquivo, imprimir, em vez de mandar para uma impressora, você manda gerar em formato de arquivo, em formato PDF. Mas aqui é exportar. Para exportar, onde é que está essa opção? Está no menu Arquivo. Essa é a questão do tipo, onde está o quê? É a questão passo a passo. Então, você tem que saber que não abre, não salva, o máximo que você faz é exportar. E para exportar como PDF, você vai no menu Arquivo. Arquivo, exportar como PDF. Beleza? Tranquilo essa? Tranquilo. Vamos para mais uma. Ó, vamos fechar a primeira prova, né? Então é como se a gente fosse fazer hoje 6 provinhas, 6. Então, fechando a primeira. Assinale a alternativa correta quanto ao conceito de intranet. Uma rede de propaganda, sinônimo da internet, ela é semelhante, mas dizer que é sinônimo é uma igualdade maior, é igual, é a mesma coisa. Não. Uma rede telecom, uma rede pública, justamente o contrário, uma rede privada. É uma rede de uso interno de uma instituição. Então, eu vou bater um pouco nisso, porque eu acredito, até pelo momento que a gente está vivenciando, que a banca possa explorar algo assim. Olha só, quer ver? Vamos voltar aqui, meu quadro branco. Vamos imaginar o seguinte. Então, a intranet é uma rede de uso interno de uma empresa. Ok. Vamos imaginar que a nossa empresa, dentro do prédio, dentro da sala, né? Dentro da sala, cria lá essa estrutura. Servidor, estações de trabalho, todo mundo trabalhando em rede. Show! Dentro da sala, uma rede interna, uma rede local e privada voltada aos funcionários da empresa. Então, vamos dizer que isso aqui é uma LAN privada, uma intranet. Só que tem um funcionário, e agora com a pandemia, né, ele foi orientado a não vir para a empresa. Migão, para a tua tarefa, para a tua atividade, você fica em casa. Pô, sem fazer nada? Não. Tu vai trabalhar de casa, o que nós chamamos de home office, ok? Que hoje virou mania, né? Hoje todo mundo fala de home office. O que acontece? Isso aqui é a internet liga o mundo todo. Então, o nosso amigo, para trabalhar em home office, ele vai acessar o computador dele na casa dele, que está ligada à internet, e a nossa empresa também está ligada à internet. É um acesso privado, mas é um acesso privado remoto. Ele não vem até a empresa. Se ele vem até a empresa, é intranet. Como ele está acessando de forma remota, vamos chamar isso de extranet, ou também conhecido como VPN. Então, acredito pelo momento que a gente está vivenciando, a banca poder cobrar ou tentar confundir algo nesse sentido. Dentro da localidade, dentro do prédio da sala, intranet.
É privado, mas está fora, está de casa. Home office, extranet. Extranet. Perfeito? Sim, prof. Bem tranquilo. Aqui a questão era mais tranquila, né? Era só identificar o conceito aí que se encaixar melhor para a rede interna. Uma intranet. Uma rede de uso interno de uma instituição. Perfeito. Resposta letra E. Ok? Vamos para a segunda prova? Aqui acho que foi Vamos lá. 5-0, né? Acho que foi 5-0 aqui. Se fosse assim, a gente já estava Opa. gabaritando. Vamos para a segunda. A respeito da CPU, só para lembrar, CPU, termo em inglês, né? Em português é a Unidade Central de Processamento, é o UCP, é o processador. A principal função de um cooler é aquele ventiladorzinho que serve para refrigerar. Pode pensar cooler, você vai para a praia, leva um cooler para colocar lá o sanduíche, colocar bebida, né? Então, cooler tem essa proposta. Cooler no computador é aquele ventiladorzinho que vai tirar o ar quente, jogar frio para refrigerar a máquina. A principal função de um cooler é fornecer alimentação elétrica ao processador. Não, risca. Determinadas estruturas de barramento podem ser usadas para conectar, por exemplo, o microprocessador às memórias e aos dispositivos de entrada e saída. Se eu pegar a placa-mãe, você vê que tem lá os encaixes e aí tem aquelas trilhas, aqueles caminhos por onde transitam os dados, ok? Isso são os chamados barramentos. Nós temos barramentos internos e temos barramentos externos. Os internos servem para conectar as placas de expansão, os componentes, à placa-mãe. E o externo vai servir para conectar com os periféricos. Então tá, o barramento vai ligar o processador, vai ligar a memória, vai ligar os dispositivos de entrada e saída. Gostei. Tá errado, e o 2 tá certo. De novo, ficam entre 2 e 3 ou 2 e 4. Qualquer uma das duas aqui ajuda. 3. Unidade de controle. É definida como um conjunto de registradores. Não faz parte da UCP e tem como função principal decodificar as instruções do programa. Veja, quando a gente estuda o processador, eu até digo para o aluno, em prova mais técnica, você tem que guardar os 5 componentes. ULA, unidade de lógica aritmética, unidade de controle, barramento de dados, barramento de endereço e registrador. Em provas mais como a nossa, guarda principalmente 2. O processador tem a ULA, que é a parte pensante, a unidade lógica e aritmética, responsável pelo cálculo, e a unidade de controle que regula o fluxo de entra e sai da informação. Informação que vem da memória e vai para o processador, informação que sai do processador e vai para a memória, passa pela UC. Então é óbvio que a UC, a unidade de controle, é óbvio que ela compõe, ela faz parte, é que ele fala, né? Não faz parte da UCP. Faz sim. 3 está errado. Se o 3 está errado, o 4 tem que estar certo. A CPU é a sigla, começamos nosso discurso com isso. CPU, termo em inglês, né? Para o termo em português, Unidade Central de Processamento. Engraçado, né? E aí, claro, a pessoa que erra essa questão, ela quer argumentar, mas professor, CPU é o termo em inglês. Em português seria UCP. Justo? UCP. Então, tu concorda que a sigla está errada? Por isso que eu marquei errado. Pois é. Mas você vai ver muito isso. Ele chamar de CPU e tratar pelo termo em português. Unidade Central de Processamento. Foi dada como ok, como certa. Sendo assim, quem está certo aqui? 2 e 4. 2 e 4, resposta letra D de dado. Tranquilo essa também, né?
Sim. Boa. Então vamos para mais uma. Vamos lá. Vamos para mais uma de Linux agora, de Linux. A respeito do Linux, avalie as assertivas abaixo. Uma curiosidade no sistema Linux é a possibilidade de operá-lo totalmente em linha de comando, em modo texto, e também usá-lo via interface gráfica. Então, veja, assim como o Windows, o Linux tem a sua interface gráfica. É lá o tal do KDE, GNOME. Mas ele também tem essa parte de linha de comando, console, né? O sinal de pronto. Então, ele te dá as opções de você trabalhar ou através da parte visual, gráfica, ou através da linha de comando. Uma curiosidade. Se você pesquisar na internet, no Linux, como é que eu faço para configurar minha placa de rede? No Linux, como é que eu faço para uma tarefa qualquer, de instalação de uma impressora, configuração disso, daquilo, né? Muitos vídeos vão dizer, ó, você vai na interface gráfica, clica na ferramenta tal, mas quer uma maneira mais fácil? Vai na linha de comando. Vai na linha de comando e digita tal instrução. Pois é, pode ver, em filme, o hacker, o cara que tem aquele conhecimento maior, ele não está usando a interface gráfica. Ele não está clicando em ícone, ele está lá metralhando o teclado. Então, realmente, né, o uso da linha de comando no Linux, eu diria que ele é até um pouco mais comum. Mas ele tem a linha de comando e tem a parte gráfica, sim. Tá? E aqui ele fala, a possibilidade de operar pela linha de comando e também, ou seja, não descartou a outra maneira, via interface gráfica. Ok. Tá ok. E agora? Agora ficou mais fácil. A 4 tá errada. A 4 tá errada. Com o comando MV, tu sabe que o comando MV ele tem uma dupla função. MV é usado tanto para mover como para copiar. Mover como renomear. Serve tanto para mover como para renomear. Então, o comando MV CRO PDF para CRO2.pdf é possível renomear o arquivo CRO como CRO2PDF. E caramba, tá? Gostei. E aí? Com o comando MV CRO PDF, CRO2PDF é possível renomear o comando tal, o arquivo tal, perdão, como CRO2. Beleza. Ó, eu gostei dessa 4. A 4 tá certa. Vamos rever aqui nossos conceitos, hein? Vamos rever os conceitos. Pegadinho. 2. Há uma diversidade grande de distribuições no Linux. Cada uma delas com uma estrutura de diretórios e kernel diferente. Na verdade, você vai ver que, né, realmente existe uma grande variedade de distribuições. Mas a distribuição, ela se baseia muito na alma, na parte principal, que é o kernel. E ela cria o floreio, ela cria o enfeite, né, mudando, alterando o quê? Alterando o shell. Criando novas ferramentas, criando novas, né, interfaces gráficas, mas o kernel e a estrutura de diretório, isso não muda. Pega lá o diretório /home, interessa em que distribuição você está. O home é a casa do usuário comum, né, de todas as distribuições. Então, né, como se tivesse cada uma com uma estrutura de diretórios e kernel diferente. Não, essa aqui realmente está literalmente errada. Ok? Se está errado, vamos fazer o seguinte. Vamos tentar responder todas primeiro. Quando se cria um diretório no ambiente Linux, são criados outros 2 diretórios. O ponto, que faz referência ao diretório anterior, dentro da árvore de diretórios, e o ponto,
que faz referência ao diretório atual. Olha só, tá? Quando eu dou CD, tá difícil dar um CD aqui, né? Assim, CD, ponto. O CD ponto é para voltar ao diretório anterior. O CD ponto é que faz referência ao diretório atual. Então tá trocado. CD é o comando para navegar entre os diretórios. Se eu dou CD ponto, ele volta ao diretório anterior. Se eu dou CD ponto apenas, ele vai para o diretório atual. Ele faz referência ao diretório atual. Então essa aqui está trocada. Se essa está trocada, quem é que está certo aqui? 1 e 4. Opa, só que 1 e 4 eu não tenho aqui, né? Não tem. Deve ter sido algum problema né? Algum problema na hora da diagramação, do ajuste das alternativas, né? Deve ter dado uma falha nesse sentido, ok? Mas é 1 e 4. Então foi o seguinte, ó. É mais fácil arrumar aqui, ó. Marca como letra D e risca um desse pauzinho, né? Tá? É 1 e 4. O 2 está errado e o 1 está certo. Uma curiosidade no Linux é a possibilidade de operá-lo totalmente em linha de comando, em modo texto, e também usá-lo via interface gráfica com o usuário. Perfeito. 1 e 4. Isso aqui foi uma falha na questão. Ok? Beleza? Ok. Vamos lá. Questão Essa tem número que fazer 8. devagar. Essa aí tem que ser Essa tem que começar devagar. né? Porque ela envolve 1, 2, 3 funções. Então, vamos lá para o nossa folha em branco. Aqui, quadro em branco. Beleza. Quais são as 3 funções que ele está exigindo? Mínimo. A função mínimo, ela funciona assim, ó. Tudo que eu informar aqui dentro, tudo, vai ser comparado com a proposta de trazer o valor mínimo, o menor de todos. Temos uma outra função, que é a função med. Observe que med não é média. Med é mediana. Então, eu vou pegar os valores que estão aqui, colocar eles em ordem crescente ou decrescente, tanto faz, e achar o ponto médio. E outra função que envolve é o soma-C. Onde o soma-C vai existir um intervalo e uma condição. Ele vai somar dentro do intervalo sempre que a condição for atendida. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos lá, vamos escrever aqui, ó. Mínimo do quê? Mínimo do med, abre parênteses, A4, ponto e vírgula não é B2. Fecha. Ponto e vírgula, soma-C. De A1 até B1, que é o intervalo. Qual é a condição? A condição é ser maior do que 5. Só que ao achar esse valor, eu quero que ainda deduza, tire 2 menos 2. Vamos pensar aqui. Como é que funciona a MED?
tudo que está dentro do parênteses eu tenho que relacionar. O A4 é um 9. É um 9. E o B2 que é um 23. Como só tem 2 elementos, não precisa nem colocar em ordem. Se tivesse 3, eu teria que colocar em ordem. Vamos dizer, se tivesse 1, 9, 23. Eu tinha que colocar em ordem, porque eu vou cortar os extremos e vai sobrar o do meio. Como eu só tenho 2 não tem como cortar os extremos. Eu vou somar. Quando eu tenho uma quantidade par, eu vou somar e vou dividir por 2. 32 por 2, 16. Então, veja, desta parte aqui, ó, desta parte aqui, o resultado é 16. 16 e. Agora, vamos fazer o resultado desse soma C menos 2. O soma C de A1 até B1. A1 até B1 é o 27. 27. E o 5. Quando é que é para somar? Quando for maior do que 5. Não é maior que 5. A soma é 27. Só que não esquece, desta soma eu quero tirar 2. 27 menos 2, 25. E agora? Agora eu resolvo a função mínimo. Quem é o mínimo entre 16 e 25? O mínimo entre dois valores, entre 16 e 25, é o nosso 16. Ok? Então, vamos lá, vamos dar uma olhada. Tá lá. Resposta aqui para nós, letra A. Então é só organizar, calcular o ponto médio, achar o soma C, não esquecer de tirar 2 do soma C, porque esse aqui ó, faz parte desse cálculo. Do MED, o resultado deu 16. Deu 16. Tá? E aqui o resultado deu 25. 16 porque ele fez... A4. Ah, tá. A4 A4 menos... Não, menos não. A4 não. e B2. E B2. B2. Como eu tenho 2 elementos só, se eu tivesse 5, 6, eu ia cortando, ia sobrar. Se eu tenho número par, sobra os 2 do meio. Se eu tenho número ímpar, sobra um só. Como eu tenho uma quantidade par, não tenho o que cortar, né? Só sobrou os 2. O que eu faço? Eu somo os 2, 32, e divido por 2. 32 por 2, 16. Soma os 2 depois divide. Isso. Vamos pensar o seguinte. Se fosse MED de A1 até A4. Se fosse, tá? Se fosse. MED de A1 até A4. Seria isso, né? Ok? Eu teria que pensar esses números em ordem crescente ou decrescente. 3, 9, 27, 42. 27, opa, aqui passou, 27 e 42. O que eu ia fazer agora? Agora eu ia cortar os extremos. Tá. Corta aqui, corta aqui. Sobrou o quê? 2. 2. Como sobrou 2, eu vou somar os 2. 36. E vou dividir por 2. 18. Ah, entendi. Ok? Se eu tivesse uma quantidade ímpar, eu ia cortar, ia sobrar o do meio, né? Tá? Então, tudo depende. Se é uma quantidade par, você corta, sobra os 2 do meio. Se é uma quantidade ímpar, você corta, sobra um só. Aí é o próprio. Tá. Entendi. Beleza? Agora sim. Tranquilo. Resultado, letra A. Letra A. Vamos para 9.
A respeito do LibreOffice, avalie as assertivas abaixo. O aplicativo Writer, utilizado para a edição de texto, não permite a realização de cálculos com valores numéricos. Por exemplo, cálculos com valores de uma tabela inserida no documento em edição. Eu posso calcular valor, somar, calcular média numa tabela do Writer? Pode. E aqui ele está dizendo que não permite. Está errado. Permite sim. Permite sim. Se o 1 está errado, o único detalhe é que os cálculos, as fórmulas, são todas baseadas no inglês. Mas tudo bem, não está perguntando como é que é o cálculo, está perguntando sobre a possibilidade ou não. No Writer 3, eu diria que para nós o que caiu 5 para frente, mas é o tipo do recurso que não mudou, é possível aplicar estilos de texto no documento em edição. Como, por exemplo, título 1, título 2, e com esses estilos criar o sumário, índice, por meio da opção índice, lá do menu inserir. Show! Então, o estilo serve para isso. O estilo para facilitar na hora de aplicar uma formatação, uma boa razão, ou então, depende do estilo que você usa, estilo título, ajuda você, facilita você para a criação dos índices. Ok, 2 ok. Se o 2 está ok, vamos lá. Ou é 2 e 3 ou é 2 e 4. Caso o documento em edição, de nome texto ODT, lembra que a extensão padrão do Writer é ODT, do Calc é ODS, fosse salvo em um arquivo texto HTML. Pode isso? Pode. Posso pegar e salvar como HTML, doc, docx, RTF, TXT. Eu só não consigo salvar como PDF. Eu tenho que exportar como PDF. Esse arquivo poderia ser visualizado apenas no Mozilla Firefox. Tu sabe que o Mozilla Firefox é um navegador. Mas outro exemplo de navegador, o Chrome. O Chrome. Então eu posso visualizar ele também no Chrome? Claro que sim. No Firefox, no Chrome, no Safari, no Opera, no Internet Explorer, em qualquer navegador da internet. Então, o problema está aqui, ó, no apenas. Aqui está o erro da questão. O 4 tem que estar certo. O símbolo indica o final de um parágrafo, que pode ter sido criado ao se pressionar Enter. Este botão, ele mostra para nós, eu ativo ou desativo quando eu quero exibir. Ah, tá difícil fazer o botão. Aí. Quando eu quero ativar ou desativar a exibição de caracteres não visíveis, não imprimíveis. Aí eu clico nesse botão e vai aparecer para nós justamente quando eu dou espaço em branco, quando eu dou Enter. Quando eu dou Enter, ele mostra no finalzinho do parágrafo a quebra de parágrafo, a marca de parágrafo. Ele mostra o espaço entre uma palavra e outra, um ponto no meio da linha. Então, o botão serve para exibir ou ocultar caracteres não visíveis, não imprimíveis. E esse símbolo é o símbolo de marca de parágrafo, que ele é obtido através de você dar um Enter. Perfeito. 4, ok. 2 e 4. Resposta, letra D de dado. Perfeito? Sim, vamos lá. prof. Em um departamento de uma empresa, temos uma rede sem fio de abrangência local. Em primeiro lugar, estou dentro de uma empresa. A empresa é local. LAN. Só que veja, essa LAN tem uma característica. Ela é sem fio. Se ela é sem fio, vai aparecer aqui na frente um W. Aí, ficou bom, né? Vai aparecer um W.
W é de wireless, wireless. Diferente quando você vê WAN, esse W é de wide. Nesse caso aqui, esse W é de wide, larga, grande. Esse W é de wireless, sem fio. Então, como é uma rede, uma empresa, uma rede local, é uma LAN. Uma rede local sem fio é uma WLAN. Uma WLAN. Perfeito. Resposta aqui, letra C. SAN. Existe esse termo? Sim. SAN é uma rede de armazenamento. Esse S é de storage, armazenamento. RAM com M é um tipo de memória. RAM com N é uma rede regional. Ok? Então aqui para nós, resposta letra C. Vamos para cá. Jennifer, fechamos a segunda prova. Tranquilo até aqui? Sim, só precisa de um minutinho só, para ir ao toalete. Tranquilo. Vai Tá, lá. só um pouquinho, prof, já volto. Seguindo, vamos lá. Bem, próxima questão nossa, começamos a terceira prova. A respeito de memória, avalie as assertivas abaixo. Diferentemente da ROM, a flash não mantém os dados armazenados. Opa, nós vimos numa situação anterior que a ROM, ela é não volátil. O que ela guarda? A BIOS. E nós vimos que a flash, um exemplo de flash é o pendrive, o SSD, que também é não volátil. Então, a memória flash não mantém os dados. Mantém. Né? Então, tanto a ROM como a flash mantém os dados quando o computador é desligado. Então, está errado esse item 1. 2. Uma memória flash é essencialmente um dispositivo de leitura, tendo em vista que esse tipo de memória não permite a escrita. De novo, como eu falei, guardar algumas definições, alguns exemplos de memória flash ajuda bastante. USB Flash Drive, quem que é? Pendrive. Pergunto, o pendrive, eu posso ler os dados do pendrive? Claro, ele é entrada. E eu posso também gravar? Claro, então ele é entrada e saída. Então esse tipo de memória não permite a escrita, permite sim. Um exemplo de memória que não permite a escrita, que é só leitura, é a ROM. A ROM é só leitura, mas a memória flash lê e escreve. 2 está errado. 2 está errado, acabou a questão. Olha 3. A memória utilizada para armazenar, por exemplo, um aplicativo que está sendo executado e que perde o seu conteúdo quando o computador é desligado, volátil, recebe o nome de memória RAM, que é a memória de trabalho. Perfeito. 4. Gigabyte. Definição de quantidade de caracteres a ser utilizadas e armazenada em memória principal e secundária. 1 gigabyte equivale ao quê? 2 elevado a 30 bytes. E aí? Aí que eu tenho que lembrar da tabelinha. Vamos lembrar da tabelinha? Vamos lá. Bit, byte, kilobyte, megabyte e gigabyte. Lembrando que 1 giga corresponde a 1024 mega. 1 mega corresponde a 1024 kilobytes.
E 1 kilobyte corresponde a 1024 bytes. E lembrando que 1 byte vale 8 bits. 8 bits. E o bit é o dígito binário, né? Ou é um 0 ou é 1. Uma espécie de liga e desliga. 1 giga vale 1024 mega. Cada mega vale 1024 quilo. Cada quilo vale 1024 bytes. Só que não é nesse formato que ele está apresentando. Aí eu tenho que lembrar de fazer a fatoração. 1024, divide por 2, por 2, por 2, por 2. Você vai descobrir que 1024 é 2 elevado a 10. Vezes 2 elevado a 10. Vezes 2 elevado a 10. Que vai dar o quê? 2 na 30. Conserva-se a base, soma-se os expoentes. Fechou. 1 giga vale 2 na 30. Fechou. Resposta, letra E. Tranquilo, facinho. Só tinha que lembrar da tabelinha, claro. Se fosse aqui por eliminação, né? Você tinha que concluir que a 3 e a 4 estava certa. Mas só para resolver a 4, tem que lembrar da tabela. Ok? Ok. Vamos para a próxima. A respeito do Linux, avalie as assertivas abaixo. O sistema operacional Linux, embora seja amplamente difundido, está disponível para utilização em computadores pessoais, estando seu uso restrito aos computadores de grandes empresas. Está indisponível. Não. Você pode estar no teu tablet, no teu smartphone, no teu notebook, pode. Ele é multiplataforma. O 1 está errado. Ok? 2. Para que um arquivo seja executado por usuário no ambiente Linux, é suficiente acrescentar a extensão sh ao arquivo para torná-lo executável. Não. Veja, um arquivo executável, ele tem essa permissão de execução. Não é a extensão que caracteriza isso, tá? Não é a extensão. Então, não é alterando a extensão que eu vou tornar ele executável. Tem nada a ver. E o SH é um comando usado, né, voltado a essa comunicação segura. Tem nada a ver. 2, errado. Vamos para 3. Bem que se a 1 está errada e a 2 está errada, eu diria que acabou a questão. 3. A GNU-GPL estabelece que é permitido redistribuir cópias de um programa de maneira gratuita, de modo que isso venha auxiliar as outras pessoas. Cara, esse aqui deixa você meio assim, né? Meio na dúvida, porque na verdade, né, o conceito de software livre permite a redistribuição, mas não obriga que ela tenha que ser de maneira gratuita. Então, ele não está dizendo a obrigatoriedade, tendo que ser gratuito, mas você fica, na hora que você lê, você puxa a vida, né? E aí, será que tem que ser de maneira gratuita? Não precisa, pode ser comercializado. Então, 3 está certo. No ambiente Linux, os comandos executados por um usuário são interpretados pelo programa Shell. Lembra? O kernel é o núcleo, é voltado a interagir com a máquina. E o Shell, linha de comando, interface gráfica, voltado a interagir com o usuário. Ok. 3 e 4, ok. Resposta, letra E. Letra E. Boa. Vamos lá. 13. Mais uma para a gente resolver. O que ele quer? A média
de B2, B2 está aqui, até B3. B3 está aqui embaixo. Então, a caixa é essa. A caixa é essa. O que eu tenho que fazer? Somar os dois. 70, 80, 86. 86. 86. Dividido por 2. Então, aqui deu 43. Mais a soma. Só que observa que a soma é do A1 e o A3. É um ponto e vírgula ali, ó. É um ponto e vírgula. E o A3, que vai dar 56. 56. E aí? 43. Oh, caramba, 56 é difícil de fazer, hein? Tá. 56 mais 43, 99. 99, resposta aqui. Questãozinha essa bem tranquila, sem grandes mistérios. Só o cuidado do ponto e vírgula, não confundir ponto e vírgula com 2 pontos, né? Só isso. Ok? Tranquilo aqui? Sim, prof, bem tranquilo. 14. Envolvendo tecla de atalho. Tecla de atalho, há uma expectativa de que na prova, né, no mínimo uma das 5, aborde tecla de atalho. A chance maior em processador de texto, no Writer, depois, junto aos navegadores, o Chrome ou o Firefox. Essa é uma questão do Writer. Para desfazer ou restaurar uma digitação, é necessário clicar nos botões adequados na barra de ferramentas ou acionar, respectivamente, as teclas de atalho. Tu sabe que desfazer é Ctrl Z. Ctrl Z. E restaurar. Restaurar. Porque nós temos o restaurar, que é aquilo que foi desfeito, ele refaz. E temos o repetir. Repetir. Que é em cima de uma ação nova. Digitei algo, me arrependi. Ctrl Z, desfiz. Ctrl Y, ele restaura, ele refaz. Restaurar é o mesmo refazer. O repetir é Ctrl Shift Y. Estou aqui. Né? Para nós, letra A. Letra A. Então, só guardar aqui. Restaurar e refazer é a mesma coisa. Tá? E a tecla de atalho é o Ctrl Y. O repetir, que é uma variação, é o Ctrl Shift Y. Vamos para outra. Um usuário estava utilizando um programa de correio eletrônico para a elaboração de uma mensagem, quando foi convocado para uma reunião de emergência. Temeroso de perder o texto digitado até esse momento, ele interrompeu a edição, fazendo com que a mensagem parcial fosse salva e pudesse ser retomada mais tarde. Quando ele pediu para fechar a janela, o próprio aplicativo pergunta: tu quer salvar? Mas ele salva essa mensagem aonde? Spam? Não. Na lixeira? Não. Caixa de saída? Não. Caixa de entrada? Não. Ele salva na pasta rascunho. Caixa de saída é aquela mensagem que você terminou, clicou no enviar, mas você não está com a conexão. A mensagem fica pendurada, aguardando o envio. Agora, rascunho é a mensagem que está em processo de edição. Pedir para fechar, ele salva para amanhã ou depois você continuar com a mensagem. Resposta é B de bola. Ok? Tranquilo? Sim. Terceira prova. Então vamos para a segunda metade. Vamos para a segunda metade. Primeira questão ali da segunda metade, 16.
A respeito de periféricos, avalie as assertivas abaixo. Os periféricos mais fáceis de se instalar são do tipo USB, porque a porta USB é uma porta universal, dá para conectar de tudo, e ela facilita o reconhecimento automático, o tal do plug and play. Então, quando você conecta algo via USB, o próprio sistema operacional já consegue conversar, achar o driver, instalar e já liberar para o uso. Beleza. Não há necessidade de instalá-lo manualmente, tendo em vista que eles são sempre reconhecidos pelo sistema. Na verdade, ele facilita, mas para que possa reconhecer, ele tem que achar o driver, o arquivo de configuração. Então, daqui a pouco, se você tem uma impressora, um modelo muito novo ou um modelo muito antigo, que o teu sistema operacional não tem o driver, não adianta, o USB não vai fazer milagre. E ele vai pedir que você instale isso de forma manual. Insira os drivers que ele possa reconhecer, né? Então aqui é para facilitar. Mas o problema da questão é eles são sempre reconhecidos pelo sistema. Não. Tá errado. 2. Periféricos são todos os dispositivos de hardware, né, conectados ao gabinete do computador, com exceção dos dispositivos sem fio, wireless. Ah, tá. Teclado. Teclado é periférico? Sim. Ah, mas se for um teclado sem fio, aí não é. Opa, é o que ele está dizendo ali, né? Com exceção dos dispositivos sem fio. Mouse é periférico? Sim. Ah, mas se for um mouse sem fio, não é. Não, tá errado. Tá errado. Independente de ser com fio ou sem fio, né? Se ele está alimentando o computador ou recebendo informação, ele é periférico. Então, errado. Com isso, ficou fácil. 3. O mouse pode ser conectado ao computador tanto por meio do PS2, que é aquela portinha redondinha, quanto por meio de conexões USB. Sim, e também conexões sem fio, wireless. Um teclado pode ser conectado por meio de diversos tipos de conexões, como por exemplo PS2, USB e wireless. Gostei. 3 e 4, ok. 3 e 4, correto. Resposta, letra E. Boa. Vamos para a próxima. A respeito do Linux, avalie as assertivas abaixo. 1. No Linux, quando há mais de um administrador de rede, eles devem sempre que possível utilizar a conta root diretamente. Vamos com calma. Posso ter mais de um administrador? Sim. O administrador deve estar sempre conectado diretamente como root? Não. Ele deve fazer uso dessa conta quando for necessário, quando a atividade que ele vai executar exija os poderes de superusuário. Caso contrário, ele deve usar o usuário dele comum. Ele só vai usar os poderes de superusuário quando a atividade necessita. Então, esse diretamente não é recomendável. Esse procedimento permite que os administradores tenham os privilégios mais elevados. O fato do root, sim, sem restrição para acessar o sistema e para executar aplicativos. Essa é a característica do superusuário, mas ele deve estar sempre conectado como superusuário? Não. Imagine o seguinte, é questão de segurança. Eu sou o superusuário e eu vou me ausentar por um curto espaço de tempo. Eu não quero deixar minha conta aqui ativa. E se eu saio e esqueço? Então, por isso, a ideia é que você só vai entrar como superusuário quando for necessário. Está errado. Se está errado, vamos lá, risca aqui. 2. No Linux, o comando cd, change direct, etc. teste, cria o diretório teste. Não. Para criar um diretório é o comando
mkdir é o comando que você usa para criar um diretório. mkdir. Ok? É o comando mkdir. Não cd. cd é para navegar, trocar de um diretório para o outro. 2 está errado. Se o 2 está errado, acabou a questão de novo. 3. Drivers, acabamos de falar sobre driver. Driver é arquivo de configuração. Driver de dispositivos de uma impressora, de um mouse, de um teclado, no ambiente Linux, normalmente se encontra no diretório lib. Lembra, nós já vimos a história do lib. Lib é biblioteca. Biblioteca, né? Drivers dos dispositivos. Perfeito. Vamos ver o 4. No ambiente Linux, é possível manter um único arquivo em um servidor e compartilhá-lo com vários usuários. Sim, né? Essa ideia de compartilhamento, eu tenho essas chamadas permissões. Eu vou dizer o que é possível fazer com esse arquivo. O que o dono pode fazer, o que o grupo pode fazer, o grupo, tá? Vamos para cá, é mais fácil. Aqui. Nessa ideia de permissões, eu vou definir o que o dono pode fazer, o que o grupo ao qual ele pertence ele pode fazer e o que os outros podem fazer. Que tipo de permissão eu posso dar? Leitura, escrita e execução. Leitura, escrita, escrita e execução. Leitura, escrita e execução. Quando eu quero dar a permissão, eu coloco a letrinha. Quando eu não quero, eu coloco um hífen. Por exemplo, o dono pode ler, escrever e executar. O grupo pode ler, escrever e executar. Os outros que não fazem parte do grupo só podem ler. Então, eu vou definir essas permissões quando eu quero compartilhar. Eu digo que os outros podem ou não fazer. Ok. Correto aqui para nós. Certinho. Resposta letra E. Letra E. Vamos para mais uma? Nós vimos numa outra questão a ideia da função mínimo. E aí eu até comentei, o que faz a função mínimo? Acha o mínimo, o menor de todos. Tudo que está dentro do parênteses, está sendo comparado com a proposta de trazer o valor mínimo. No meu caso aqui é o A1 até o A4 e o 2. Então é como se eu pegasse o 4, o 1, o 3, o 5 e mais o valor 2 para saber desses 5 valores quem é o mínimo. 1. Só cuidado. Muitas pessoas acham que esta função vai trazer o segundo mínimo. Não existe isso. A função que traz uma posição é a função menor. A função menor eu faria assim. Menor. Aí eu vou informar um intervalo. A1 até A4. E aí eu vou dizer qual menor eu quero. Aí eu quero o segundo menor. Aí sim, de A1 até A4, quem é o segundo menor? Mas com a função mínimo não existe. Tudo que estiver informado lá dentro está sendo comparado. No nosso caso ali, era a função
mínimo. Sendo a função mínimo, eu estou comparando o 4, o 1, o 3, o 5 e o 2. E desses 5 valores, o mínimo é o 1. Resposta, letra A. No fato por ele ser... isso eu já me confundi, professor. No fato por ele ser o menor, é isso? No comparativo? Entre o 4, 1, 3 e 5 porque eu e estou 2 pedindo o mínimo. Tá. Como eu estou pedindo o mínimo é o menor de todos. Tá. Uhum. Eu tenho uma função máximo que é o maior de todos. Uhum. Mínimo é o menor Tá. de todos. Ok? Uhum. Beleza. 19. Para criar hiperlinks para páginas da web, servidores FTP ou outros arquivos qualquer, utilizando o editor de texto Writer. Então, na verdade, eu posso usar esse ícone, posso ir lá no menu inserir hiperlink, ou posso usar uma tecla de atalho. Qual seria a tecla de atalho para inserir o hiperlink? Ctrl K. Ctrl K. Chamo a atenção do Ctrl H, é o localizar e substituir. Ctrl H é localizar e substituir. Ctrl I é itálico. Ctrl K é a nossa resposta, inserir o hiperlink. Ctrl Z, desfazer, acabamos de ver. E Ctrl L, left, alinhar à esquerda. Resposta aqui para nós, letra C. Boa. Vamos para mais uma. Como eu falei, a chance de tecla de atalho ela é maior no editor de texto. Em segundo, ela poderia cobrar nos navegadores, que é o caso aqui. No uso dos recursos da internet, é comum a utilização de browser para navegação em sites. No Chrome, um recurso que permite a visualização do site na modalidade tela cheia. Então, existe uma tecla de atalho que alterna entre tela cheia, parcial, cheia, parcial. E aí, qual é essa tecla de atalho? O bom é que vale para o Chrome, vale para o Firefox, vale para o Edge, vale para, não digo todos, mas a maioria dos navegadores. É o F11. F11, alternar tela cheia. Fechou. Fechou. Nossa quarta prova. Jennifer, tranquilo? Sim, tranquilo. Então vamos para a quinta prova. A respeito de memórias, avalie as assertivas abaixo. A RAM é na memória RAM que são registradas as configurações do hardware e as configurações referentes à data e a hora do sistema operacional. Não faz sentido, porque a RAM é volátil. Se tivesse ali, toda vez que eu desligo o computador, ele ia perder esse conteúdo. Então, eu diria que não. Não. Só para entender onde é que fica gravado isso, então, numa memória chamada CMOS. CMOS. Ali é para ser um S agora. Aí. Ok? E essa memória ela é alimentada por uma bateria de lítio. Então, errado. 2. O SSD é um dispositivo para armazenamento de dados, é uma memória, em que é possível escrever apenas uma vez os seus dados. Porém, pode ler o seu conteúdo várias vezes. Não. O SSD é como se fosse um pendrive. Eu leio e gravo várias vezes. Não. 2 está errado. 2 está errado. Acabou. Mas vamos para 3. Em HDs, os dados são gravados e lidos de forma magnética. Sim. Existe a gravação magnética, ótica e semicondutora. Pendrive é semicondutor,
um CD, um DVD, um Blu-ray é ótimo. Gostei. Resposta 3 está ok. 4. A memória secundária, também conhecida como memória de massa, tem por finalidade armazenar dados a longo prazo, pois os dados armazenados nesse tipo de memória são preservados mesmo quando o computador estiver desligado. São memórias não voláteis. Disquete, CD, DVD, pendrive, HD, SSD são exemplos de memórias secundárias. Guarda definitiva. Ok. 3 e 4. Resposta, letra E. Boa. Vamos para mais uma. A respeito do Linux, avalie as assertivas abaixo. No ambiente Linux, um pacote é definido como um arquivo que contém todos os arquivos binários para a instalação de um aplicativo. Esse conceito de pacote acontece muito quando você vai instalar um programa. Você baixa o instalador, você baixa o tal do pacote, e aí como se você mandasse executar ele. Porque lá dentro tem todas as informações, tem todos os arquivos, todos os comandos que é necessário para a instalação desse programa. Então, você vai instalar o Linux no teu, o LibreOffice no teu computador, você vai baixar o pacote de instalação e vai executar ele, porque lá dentro desse pacote tem todos os arquivos necessários para a instalação. Ok. Uma das formas de localizar um arquivo ou diretório no ambiente Linux é por meio da execução do comando find, diretamente no console. Lembra que console é linha de comando, né? É o prompt, tá? Veja, find é pesquisa. Só que find pesquisa pelo quê? Por um arquivo ou diretório. Existe um outro comando de pesquisa, que é o comando grep. Só que o comando grep, ele procura por uma palavra, procura por uma expressão dentro de um arquivo. Find procura por um arquivo e grep procura por uma palavra. Então, do jeito que foi colocado, ok, certinho. Vou dar find, o nome do arquivo, o nome do diretório, e ele vai procurar junto à minha unidade, meu pendrive, meu HD, por aquela unidade. Ok. Um tá certo. E o 2 está certo, acabou a questão. O 3 e o 4 tem que estar errado. 3. Os programas e aplicativos do Linux são os mesmos nas diversas distribuições existentes, o que caracteriza como um sistema operacional de fácil utilização. Não, você vai ver que quando você vai baixar a versão, né? É que nem o Windows. Ah, eu vou baixar o programa tal, mas para qual Windows? 7, para o 8, para o 10? O Linux também. Tu vai baixar para qual distribuição? Não seria o mesmo. Ele tem programa para todas as distribuições, mas não seria o mesmo. 4. Em um computador com sistema operacional Linux, é possível criar várias contas de usuário e armazenar os dados de configuração referente a essas contas em um único diretório, Home Users. Eu diria que não existe esse diretório Users. Não tem. Tu sabe que dentro do diretório Home tem o diretório do usuário, né? Da Jennifer, Márcio, e dentro deste é que a gente vai colocar os arquivos de aplicativos, de configurações, tá? Então, aplicativos, por exemplo, é USR. Configurações de sistema é etc. Então, cada diretório tem uma função, mas eu diria que users, do jeito que está escrito ali, não tem. Errado o 4. Tinha que estar errado, né? Tinha que estar errado, porque a resposta é letra A. Letra A. Professor, explica de novo a 3. Desculpa, a 3. 3? Aham. Vamos lá. Ele fala que os programas e aplicativos do Linux
são os mesmos nas diversas distribuições existentes. O que cai para nós, por exemplo, é o Ubuntu. O Ubuntu, né, é uma distribuição. Então, quando você vai baixar o LibreOffice, você vai baixar o LibreOffice para rodar naquele tipo de distribuição. E aí eu fiz um comparativo. Quando você vai baixar o LibreOffice para o Windows, ele quer saber, mas qual Windows você tem? Você tem o 7, tem o 8, tem o 10? Porque você vai ter que baixar um instalador, um programa para rodar naquela versão. Então eu diria que aqui também, você vai baixar a ferramenta que funciona naquela distribuição. Porque não é a mesma para todas, ok? Porque cada distribuição vai ter uma característica, pode ter uma mudança, pode ter algum programa que rode em várias distribuições. Mas aqui está geral, ó, são os mesmos nas diversas distribuições. Então, um programa que você roda lá, uma conectiva, numa Debian, funciona também no Ubuntu? Não necessariamente. Você vai ter que baixar uma versão própria para aquela distribuição que você tem. Uhum. Ok? Entendi. Obrigada. Vamos lá. 23. 23 fala da função procv. Como é que funciona a função procv? Vou colocar aqui no nosso quadro branco, aqui, a estrutura da função procv. Tá? Procv funciona assim. O que eu estou procurando? Porque procv é uma procura que acontece na vertical. O primeiro argumento é o que eu estou procurando. O quê? O segundo argumento é o onde eu estou procurando, o intervalo. O terceiro argumento é o que trazer, o que você quer trazer quando você achar. E o quarto argumento é um argumento opcional, é um verdadeiro ou falso, tá? Como ele é opcional, ele pode até nem aparecer. Verdadeiro, a tabela tem que estar ordenada, e falso, a tabela não precisa estar em ordem. Ok? Vamos dar uma olhadinha na questão. O B4 é o que eu estou procurando. Eu estou procurando por Brasil. Onde eu estou procurando? De B2 até C7. Ó, B2 está aqui. Né? B2 está aqui. E o C7 está aqui. Então, eu estou procurando aqui, né? Nesse trecho. Lembrando que a procura é sempre feita na coluna-chave. A coluna-chave é a primeira coluna do intervalo. De B2 até B7. Vamos procurar por Brasil? É Brasil? Não. É Brasil? Não. É Brasil? Sim. Sim. O que eu quero trazer? A segunda informação. O país é a primeira e em milhares, em 1000 toneladas é a segunda. Então, achou Brasil? Sim. Vai trazer a segunda informação, que é o 39.851. Então, o procv, ele procura na vertical e quando ele acha, ele dá os pulinhos para frente. Tá? Brasil seria a primeira informação, em 1000 toneladas seria a segunda informação. Resposta 39.851. Ok? Sim, ok. Esse procv é tranquilo? Bem tranquilo. Vamos lá. Na barra de status do aplicativo Writer da suíte LibreOffice. Então tá, vamos lá para a nossa folha em branco. O que acontece? A minha tela do LibreOffice ela é assim. Eu tenho
uma barra de títulos, eu tenho uma barra de menus que é importante, arquivo, editar, exibir, inserir, uma barra de ferramentas, com uma série de botões. A nossa página com uma régua horizontal e uma régua vertical. E temos aqui no finalzinho uma barra de status. O que ele fala é o seguinte, que nessa barra de status aparece um asterisco. O que é essa indicação desse asterisco que aparece na barra de status? Você vai ver que quando você abre um arquivo que já existe e você faz qualquer alteração, altera o conteúdo, muda a formatação, qualquer alteração, vai aparecer um asterisco. Por quê? O asterisco é uma indicação que o arquivo em questão ele foi alterado e essa alteração não foi salva. Veja que o documento em processo de edição apresenta alterações que ainda não foram salvas. Beleza. Você, nesse arquivo, você mexeu, alterou alguma coisa e você ainda não salvou essa alteração. Aí aparece para você o asterisco. Perfeito. Resposta aqui para nós, letra A. Letra A. Ok? Sim. Vamos para 25. Utilizando o Google Chrome, quando o ícone indicado pela seta vermelha é exibido de forma como está, significa que o que é esse ícone, esse cadeado? A navegação do site será anônima? Não. O site tem bloqueio para vírus? Não. A conexão é segura? Sim. Há um processo de criptografia nos dados que transitam, ou seja, tornando a conexão segura. O site é privado? Não. É uma página protegida por senha? Não. Resposta, letra C. Letra C. Ok? Fácil. Sim. O cadeado indica isso. Beleza. Estamos indo agora para a nossa última leva, última prova. A respeito de hardware, avalie as assertivas abaixo. A CPU é o gabinete do computador. Não chame, né? CPU é o processador. Gabinete é aquela carcaça. Ela é considerada como hardware mais importante, destinada ao processamento de dados e composta por engraçado, né? Ele fala aqui das estruturas, né? Unidade de controle e unidade de lógica e aritmética, mas ele associa isso ao gabinete. Não, isso aqui é a parte pensante, isso aqui é o processador. Tá errado. 2. Além de permitir a comunicação entre o processador e os circuitos localizados na placa-mãe, o chipset também define as características do computador, como, por exemplo, os componentes que podem ser instalados e a velocidade do fluxo de dados. Olha, algumas questões têm trabalhado o conceito de chipset. Eu falo que chipset é um conjunto de chips que vão definir as características da placa-mãe, que tipo de componente eu posso agregar, até onde ela pode evoluir, que velocidade ela trabalha. Então, a nossa afirmativa aqui está correta. Correta. O chipset está associado às configurações características da placa-mãe. Vamos ver se pelas outras eu conseguia matar. A unidade de medida DPI, que é dot per int, é usada para mensurar a velocidade de impressão. Não. A ideia de impressões por minuto é o P, páginas por minuto, ppm, páginas por minuto. DPI é resolução, é qualidade. Qualidade. 3 está errado. 3 está errado. 4.
O HD, ou hard disk, né, serve como unidade de armazenamento permanente, unidade de massa, memória secundária, guardando os dados e programas em disco magnético, que mantém a gravação por vários anos. Perfeito, perfeito. Item 4, ok. 2 e 4, resposta letra D de dado. Show. Fácil. E agora, vamos para uma questão de Linux. Esta questãozinha ela é bem legal. Ela mostra para nós uma tela e nós temos que fazer uma interpretação dessa tela. Essa tela ela é resultado daquilo que a gente chama de console, linha de comando. O que foi dado na linha de comando? ls, que é para listar o conteúdo de um diretório, menos LA. L é para exibir os detalhes e A é para exibir inclusive os ocultos. Ok? Lembra que a gente tinha falado uma hora lá da linha de comando, mostrando que o usuário tá, ó, que o usuário, né, home, né, tal. E aí aparece no final um hashtag, é que aqui tá meio borradinho, né? Tá meio borradinho. Tá? Quando aparece o hashtag é o superusuário, quando aparece o cifrão é um usuário comum. Vamos ver. 1. O arquivo dentista, esse aqui, dentista, é de propriedade do usuário CFO e do grupo root. Veja, aqui está aparecendo o usuário e o grupo ao qual ele pertence. Tá? Então eu falo que esse arquivo é do usuário root e do grupo root. Então o erro está aqui, ó. Usuário CFO. Não. O usuário é o root. Aqui mostra as permissões, mostra quantos atalhos tem, quem é o usuário, a que grupo ele pertence, tamanho e data. Então, item 1 errado. Item 2. Ao executar o comando pwd no console acima, retornará a seguinte informação. O que faz o pwd? Informe em que diretório você está. Ué, que diretório eu estou? Esse aqui, ó. Home/CFO. Esse é o diretório que eu estou. Se eu digitar pwd, ele vai dizer em que diretório eu estou. Certo. 2 está certo. E agora, é 2 e 3 ou 2 e 4? Vamos ver o 3. 1 milhão, é isso? 1 milhão? Não. 103.165. 103.165. Representa a quantidade de linhas existente no arquivo CRO. Cadê o CRO? Está aqui, ó. O arquivo está aqui. Isso aqui é o tamanho dele, mas não é o tamanho em linhas, é o tamanho em bytes. Não, risca. Voltou? Oi. Voltou? Tô aqui, voltou. Foi a internet que deu uma oscilada. A gente parou na 3 ali. Vamos lá, então, veja. O 3 ali, né, isso aqui não é a quantidade de linhas, e sim o tamanho do arquivo em bytes, por isso o 3 está errado. E o 4? O diretório atual não poderá ser alterado por outros usuários. O diretório atual é esse aqui, ó. É esse aqui. Veja que o diretório atual, ele pode ser lido, escrito e executado pelo dono. Só pode ser lido pelo grupo e só pode ser lido pelo outros. E ali ele fala que o diretório atual não poderá ser alterado por outros usuários. Né? Veja, alterado, ele não pode, ele pode ser só lido. De onde é que eu tirei isso?
desta parte aqui, ó. Desta parte aqui. D indica que é um diretório. Ponto, lembra? Ponto? Ponto é o diretório atual. O diretório atual RWX. O dono pode ler, escrever e alterar. O grupo só pode ler. Ó, não pode alterar, ó. Não tem W aqui. E o grupo, os outros, só pode ler também. Não tem W. Então, não vai poder alterar. Beleza. Então, tá certo. Sendo assim, 2 e 4, 2 e 4. Resposta, letra D. Pegamos essa, Jennifer? Sim. Aham. Ok. Vamos para a próxima. Essa aqui tem que testar várias situações. Vamos lá. Mostra uma planilha para nós e pergunta: para calcular a média das notas dos 4 bimestres, temos aqui 4 bimestres, do aluno Igor, cadê o Igor? Está aqui, tá? Foi inserida na célula G7 a fórmula média C7, que é a nota da primeira, só que aqui tem um ponto e vírgula. Se fosse 2 pontos, estaria certo. C7 até F7. Mas como tem um ponto e vírgula, ele só está pegando do primeiro e do quarto bimestre. E é um E. Então, 1 está errado. Se 1 está errado, risca, risca. Vamos lá. 2. Se na célula A9, que é uma célula que está em branco aqui, for inserida um PROC-V, o que eu estou procurando pelo 3? Aonde eu estou procurando do A3, que começa aqui, até o G8, que termina aqui. Ok? Estou procurando pelo 3, do A3 até o G8. O que eu quero trazer? A segunda informação. A primeira informação é o código. A segunda informação é o nome. Vamos procurar pelo 3? É 3? Não. É 3? Não. É 3 sim. Segunda informação, o que vai trazer? Diego. O resultado será Diego R. Legal. Ok. O 2 está certo. Se o 2 está certo, risca aqui. Ou é só 2 ou é 2 e 3. Quem vai definir agora essa 3? Vamos lá. Se na célula A10 for inserida a seguinte fórmula. Função C. Isto é a pergunta. Isto aqui é o caso verdadeiro, até aqui. Isto aqui é o caso falso. Ok? Vamos olhar o G7. G7 está aqui, ó. É o 5,5. A pergunta é 5,5 é maior do que 5? Sim. Se sim, ele vai fazer o quê? Esta parte. Essa parte é concatenar. Concatenar a palavra o aluno com B7, que é Igor M, com foi aprovado. O resultado apresentado será Igor M. Não! O resultado apresentado vai ser o aluno Igor M foi aprovado. Ele vai concatenar essas 3 partes. Errada 3. Se está errada 3, resposta é B de bola. Ok? Tranquilo essa? Prof, repete só o do PROC-V ali, que eu acabei me perdendo ali. Do PROC-V de novo. Ó. Tu entendeu que ele está procurando o quê? O 3. Sim. Onde ele está procurando? Do A3 até o G. Até o G, aqui no finalzinho. G8. Tá. O que ele quer trazer?
a segunda informação. Uhum. Se ele está procurando o A é a primeira informação. Tá. A segunda informação é a coluna B, que é o nome. Uhum. Vamos procurar pelo 3? É 3? Não. É 3? Não. É 3? Sim. O 3 é a primeira informação e Diego R é a segunda informação. Tá certo. Tá, é o 3 que está procurando. Tá, entendi. Uhum. Tá. Está procurando pelo código 3, achou, procurando a vertical, achou, traz a segunda informação, que é o nome. No caso, o nome do código 3 é o Diego R. Então, irá fazer Diego R? Sim, sim, é a única que está certa. Uhum. Perfeito? Uhum, ok. Ok. Vamos para a próxima. Veja. No contexto do LibreOffice, analise o texto a seguir com o trecho selecionado. O número total da população do planeta atingiu 7 milhões, ou 7 milhões, de pessoas em 31 de outubro de 2011. De acordo com projeções populacionais, esse valor continua a crescer a um ritmo sem precedentes até antes do século XX. Analise o texto depois da aplicação de uma certa operação de edição. Então, ó, esse era o texto original, esse é o texto agora que a gente tem. Ok? Então, o que mudou? O número total atingiu, né, 7 bilhões, português. Aqui, ó, esta parte sumiu. Porque ele continua daqui em diante, ó, de pessoas em 31. Isso aqui sumiu. Então, o que ele pode ter feito para sumir essa parte? Copiou? Não. Colou? Não. Recortou? Sim. Ele recortou. Mas seguido de um Ctrl+V? Não, porque ele recorta e colaria no mesmo lugar. Ele só deu um Ctrl+X. Tudo bem, tem outras maneiras de fazer? Tem. Eu poderia teclar Delete, eu poderia teclar Backspace, né? Poderia ter feito várias coisas, mas se eu der um Ctrl+X, ele vai tirar essa parte, tirar. E tirando essa parte, fica o texto exatamente como esse segundo. Esse é o inicial e esse é o final. Ok? O que ele fez? Teclou simplesmente Ctrl+X. Resposta, letra D. Por que não é a C? Porque se eu desse o Ctrl+V, ele recortaria e colaria no mesmo lugar. Aí não teria alteração nenhuma. Vamos para 30. Assinale a alternativa incorreta sobre intranet. A intranet é utilizada por usuários de uma empresa para acessar informações corporativas. Sim, tá certo. É uma rede privada que utiliza as mesmas tecnologias da internet. Sim, tá certo. É uma rede de acesso público. Não, é privado, que pertence a uma única empresa. Achei. A intranet não é pública, a intranet ela é privada, restrita. A intranet permite ter acesso a serviços de e-mail, sim, aos mesmos serviços que você tem na internet. A intranet é acessível em computadores externos da empresa, desde que sejam usadas credenciais do usuário. Aí seria o conceito de extra, mas a intra permite. Eu vou chamar de extranet ou VPN. Por isso, minha resposta é letra C. Resposta, letra C. Ok. Tranquilo aqui, Jennifer? Sim, professor, bem tranquilo mesmo. Essa... Foi bem... as mais difíceis são as de cálculo, mas isso é uma questão até de percepção matemática, na verdade. Mas que bom que aproveitamos, então. Bem, sim. Fechamos por aqui. Eu vou baixar depois essa aula, coloco à disposição o link, se quiser rever algum comentário, fica à vontade. Beleza? Tá bom, professor. Muito obrigada, tá? E até a próxima. Até mais. Até a próxima. Tchau, tchau.